Bom, gente, na sequência das aulas que foram ministradas até aqui, houve uma em especial, foi a que tratou dos sacramentos. Agora, né? Quem estava presente aqui? Juliana, Alcione, tá bom. Rafaela, é a prestação, né? Vocês vão levantando. Tá bom, então tinham várias pessoas aí. Mas nós vimos o que os sacramentos representam na nossa trilha de fé, nós vimos o que o batismo representa, nós vimos também a instituição daquilo que vem sobre nós como marca, como sinal, como selo, que faz com que nós tenhamos uma percepção que também é diferenciada de outras correntes que não entendem esses elementos como sacramentos, né, mas apenas como um memorial, como algo que marca a vida cristã. A expansão do reino de Deus também se faz notada quando nós estamos na prática da ministração, seja da palavra, seja dos sacramentos. Então, além de um testemunho visível, de um testemunho prático daquilo que representa a comunhão dos santos, os sacramentos também apontam para algo que os nossos olhos tampouco veem, assim como não veem o sinal, aquilo que está por trás do sinal visível, nossos olhos tampouco veem algumas coisas que Deus faz e que Deus nos incumbe fazer a partir das ações da igreja. E os sacramentos estão incluídos nisso. Tá? Quando nós ministramos a ceia, por exemplo, e a recebemos, nós testificamos da morte e da ressurreição do Senhor, por exemplo. Então, os sacramentos, além de terem o seu valor espiritual, aquilo que é tangível na área da nossa fé, eles também são testemunhos claros, numa forma de encenação que foi autorizada e ordenada pelo próprio Cristo. As únicas duas encenações que foram ordenadas pelo Senhor foram o batismo, em que você encena vários elementos simbólicos e simbológicos, né, e que ali trazem todo o peso do sacramento, e também a própria ceia do Senhor, em que nós encenamos a morte e anunciamos aquilo que aconteceu com o Senhor após a sua morte. Quando nós vamos lá para Abraão, e nós estamos aí em Gênesis capítulo 12, que é um texto que diversas vezes nós mencionamos, porque nós que somos reformados temos uma atenção especial na teologia da aliança ou do pacto. E um dos textos mais marcantes para nós é exatamente o texto de Gênesis 12, que é aquele texto famoso. Alguém pode abrir Gênesis 12? Vamos trabalhar um pouquinho. O primeiro que abrir pode ler os versículos de 1 a 3. Alta voz para todo mundo ouvir, tá bom? Sai da carne do seu pai. Para que você apenas esse pessoal aqueles que abençoaram, abençoarei aqueles que abençoaram. E você será benditas todas as famílias da terra. Está aí a primeira grande promessa de aliança feita com Deus, já antevendo o povo que o próprio Deus haveria de fazer com que fosse constituído a partir do próprio Abraão. Só tinha um probleminha. Abraão era casado com uma mulher que não podia ter filhos, né? Embora aqui eles já fossem de certa idade, mas para aquele tempo ainda não era uma coisa tão senil assim. Mas depois desse episódio aqui, até Abraão ter Isaac, segundo a gente calcula aqui pela Bíblia, nós temos um período aí de cerca de 25 anos. Então, nesse momento aqui, Abraão tinha certeza de uma coisa: eu não posso ter esse filho, mas Deus disse que todas as famílias da terra serão benditas por causa da minha família. Então, Deus vai dar algum jeito
que eu ainda não sei qual é, e isso vai se cumprir. Ou seja, ele creu, mas ele não sabia como. A gente sabe pela história que tanto ele quanto Sara, a sua mulher, tentaram dar uma ajudinha a Deus no meio do caminho, né? E daí veio o nascimento de Ismael, que está até hoje dando confusão aí no Oriente Médio. Mas quando nós chegamos ao capítulo 15, no versículo 1, nós vamos ler assim: Depois destes acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abraão numa visão, dizendo: Não tenha medo, Abraão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abraão respondeu: Senhor Deus, que me darás se continuo sem filhos? E o herdeiro da minha casa é o Damasceno Eliezer? Abraão continuou: Tu não me deste descendência, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. Então a palavra do Senhor veio a ele dizendo: Esse não será o seu herdeiro, pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Então o Senhor levou-o para fora e disse: Olhe para os céus e conte as estrelas, se puder contá-las. E lhe disse: Assim será a sua posteridade. Vejam bem, aqui estava o processo sendo começado na parte mais perceptível da vida de Abraão. O Senhor leva Abraão para fora da sua tenda e diz: Você consegue contar essas estrelas? Ele diz: Não, não dá. Então, é assim que vai ser a tua descendência. Na verdade, vão ser incontáveis, né? Vão ser inumeráveis, como nós sabemos que isso se deu. Nós sabemos que a descendência física, natural, étnica de Abraão se constituiu depois no povo de Israel, né? Que não é a mesma nação geopolítica restabelecida em 1948, mas que tem uma relação muito próxima, que tem uma relação muito íntima com essa nação geopolítica dos nossos dias. Bom, Deus resolve o problema de Abraão quando ele lhe dá um herdeiro lá na frente, um descendente, que é Isaac, que não foi o descendente, o herdeiro que Abraão imaginou e conseguir, né, por atalhos, que foi Ismael, mas a Deus dá Isaac, por isso sobrenatural, faz com que ele seja, de fato, o herdeiro da promessa, né? Ismael é herdeiro por força de uma questão moral, de uma questão ética, mas não herdeiro da promessa. Ele herda multidões, ele herda fama, ele herda nações, mas ele não herda a promessa de Deus. A promessa de Deus, naquele momento, visava Canaã, visava fazer com que a família que viria da descendência humana natural de Abraão fosse depois aquela mesma família que, levada até Canaã, seria aquela que daria origem a uma grande nação, a partir da qual outros povos seriam benditos nesta terra, e nós, conforme vamos avançando no tempo, vamos descobrir que a bênção que era prometida por Deus a Abraão ia muito além da bênção de núcleos familiares, como nós pensamos hoje. A gente pensa, poxa, que o seu núcleo familiar, que o seu núcleo, ou seja, aquela família, marido, esposa e filhos, que seja um fator de bênção para outras pessoas. Isso é muito bom. Isso é desejável, oramos por isso e queremos que seja assim. Mas não era só isso que Deus estava falando. Ele estava falando de uma família muito maior, que era exatamente a família da fé, que seria abençoada, e todas as famílias da terra seriam tocadas por essa bênção por causa de um herdeiro que viria lá na frente, que não podia vir de Ismael, tinha que vir do filho da promessa, tinha que vir daquele que tinha a ver com aquilo que Deus tinha pactuado. Dito e
começamos a é constituído com base numa aliança, mas ele não é constituído apenas para si próprio. Ele é constituído a fim de que aqueles outros povos, aquelas outras famílias da terra, também pudessem receber parte concreta, parte tangível daquilo que era uma promessa de Deus, que ia muito além de uma etnia, ou seja, da etnia dos hebreus, e que ia muito além também das fronteiras de uma nação que seria estabelecida. Nessa ocasião aqui, Abraão ainda não conhecia as fronteiras que depois de Josué, aquele Israel daquele tempo teria delimitado, que eram fronteiras que volta e meia também se mexiam por causa das guerras que eram muito comuns. Mas nesse momento aqui, Abraão ainda não sabia. Ele olhava, ele via como quando ele se despede de Ló, o seu sobrinho, o Senhor fala, sobe no monte, até onde você vê? Bom, eu estou vendo até lá, até aqui. Pois é, isso tudo vai ser dado a você. Mas não havia uma delimitação geográfica clara. No entanto, o que estava sendo posto no coração de Abraão, e por inferência também a todos nós, é que não estava escrito apenas a um povo. A obra de Deus era muito mais ampla. A obra de Deus era chegar, por exemplo, e Abraão não faz a mínima ideia disso, mas a obra de Deus é chegar ao Brasil em 2025. Essa era a intenção de Deus, porque ele já tinha o seu povo escolhido. E não passava pela cabeça de Abraão que existisse talvez alguma coisa depois de um mar, depois de um rio. O mundo deles era um mundo muito pequeno. Era um mundo limitado pelo que eles conheciam naquele tempo. Havia outros impérios muito maiores. Quando Abraão estava sendo chamado, andando a pé no meio do deserto, mesmo ele sendo rico naquela circunstância, mas ele era uma espécie de tuareg, um beduíno que ficava andando pelo deserto. Lá do outro lado do mundo já havia uma dinastia na China, uma dinastia grande, poderosa, rica. Deus não foi chamar a dinastia da China, foi chamar um homem no meio do nada, no meio da idolatria, para que ele se visse, porque ele queria que o seu plano fosse executado. Para isso era necessário que houvesse gente dele, da escolha do próprio Deus, e gente com a qual o próprio Deus tivesse uma aliança, e essa aliança fosse de caráter permanente, perpétuo. Assim começa o nosso chamado, assim começam as missões. É que as missões não foram bem compreendidas ainda no Antigo Testamento. O povo de Israel não entendeu bem o que tinha que fazer fora das suas fronteiras. A gente pode se lembrar, por exemplo, do tempo de Jonas, né? Ô Jonas, sai daqui e vai pregar lá para aquele outro povo. Havia uma série de coisas ali que nós precisamos entender, coisas da natureza cultural, da natureza bélica, política, que recrudesciam o coração de Jonas. Mas não era disso que Deus estava falando. Deus estava dizendo, vai lá e prega porque eles vão se converter. E se você não pregar, aquele povo todo vai sofrer coisas terríveis. Mesmo assim, Jonas resistiu até o final. E se você já leu aquele pequeno livro de Jonas, você vai ver que no final, depois de tudo, depois de ver as pessoas convertidas, Jonas ainda entra em crise com Deus, né, no finalzinho da história. Eles não entendiam bem. Mas o processo, voltando um pouquinho, ele começa da seguinte maneira. Era necessário que houvesse um descendente a Abraão, porque era necessário começar o processo. Esse descendente era a confirmação que Abraão teria na sua vida de que a promessa de Deus já estava cumprida. Era necessário também que depois de um certo tempo houvesse uma terra para que aquela descendência se estabelecesse. Se vocês lembrarem, quando nós pregamos aqui o livro de Gênesis, o povo de Israel que chega ao Egito no tempo de José era cerca de 70 pessoas. 70 pessoas, eu não sei quantas tem aqui, mas aqui eu acho que ainda não tem 70. Mas
70 pessoas é pouco mais do que isso aqui. Eu não sei se você já tinha parado para prestar atenção, mas o povo da promessa de Deus, quando chega ao Egito, era pouco mais do que nós somos aqui agora. E, no entanto, depois de 400 anos, dizem os estudiosos que o povo que saiu do Egito era algo em torno de 3 milhões de pessoas. Eu não sei fazer essa conta e não sei se os eruditos estão certos, mas digamos que esteja de 70 para 3 milhões em 400 anos. Não em 400 anos de plena alegria, de pleno usufruir das coisas do Egito, mas 400 anos, dos quais talvez uns 300 tenham sido, pelo menos uns 300 tenham sido de muita dureza e de muito sofrimento, porque quando se esqueceram de José, se esqueceram do faraó do tempo de José e começaram a temer que Israel crescesse demais. Bom, somente a partir daí, Abraão já tendo morrido há muito tempo, é que Israel tomava características práticas de poder abençoar os povos ao seu redor. E nós vemos, por exemplo, mesmo sem ter compreendido muito bem o que era fazer uma missão em prol da verdade de Deus naquele tempo, mas vocês já devem ter notado quantos estrangeiros havia no meio do povo de Israel no Antigo Testamento. O exército mais pessoal de Davi era cerca de 600 homens, quase todos eram estrangeiros. Quase todos eram estrangeiros. Eram mercenários que se tornaram parte integrante do povo de Israel. Raabe era uma estrangeira. Quem mais vocês lembram que era estrangeiro? Ruth era estrangeira. Quem mais? Como era o nome do marido de Batseba? Era estrangeiro. Vejam bem, pessoas de confiança, pessoas que estavam lado a lado com o povo de Deus, eram estrangeiros. Se Israel não entendeu naquele tempo corretamente o ir, pelo menos algumas pessoas de fora entenderam corretamente que podiam chegar. E elas chegavam e eram acolhidas no meio do povo de Deus. Quando nós chegamos lá na frente, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte, lá em Gálatas 3:16. Ora, não, leiam um de vocês aí, Gálatas 3:16. Bem forte, igual o Marcelo leu naquela hora. Três 3:16. Então, quando nós chegamos a esse ponto aqui, Paulo já tinha interpretado a promessa de Deus a Abraão. Na quinta-feira passada, quase ninguém que está presente estava, mas eu me lembro do Lucas falar sobre o Novo Testamento ser base de interpretação para aquilo que nós encontramos no Antigo Testamento. Está aqui um exemplo claro, viu, Lucas? Mais um para a sua listinha lá. Ou seja, nessa altura do campeonato, nós podemos não ter compreendido muito bem a passagem lá da voz, da fala de Deus a Abraão, mas Paulo interpreta isso para a gente. E quando ele fala a respeito da bênção ser passada e multiplicada a outras famílias da terra, aqui Paulo nos diz, ele não estava falando só de Isaac. Isaac era necessário para começar uma linha genealógica, mas ele não estava falando de Isaac, ele estava falando de Cristo, que viria depois. Era necessário que houvesse o aumento da família natural, dos herdeiros naturais, para que nós chegássemos a Cristo, que é o verdadeiro descendente, né? Aquele que pisaria a cabeça da serpente, como nós sabemos lá de Gênesis 3,15, no texto que nós chamamos de proto-evangelho. É nele que a promessa vai se cumprir. Começa em Abraão, passa toda a antiga aliança, chegamos no nascimento de Cristo,
o Senhor confere a sua obra, morrendo e ressuscitando em nosso favor, e por causa dele, por causa da sua obra, ele vindica que agora sim, aquela promessa feita a Abraão é possível de ser cumprido sobre todos nós. Fechou Gálatas 3? Então alguém abre aí, por favor, no mesmo capítulo, versículo 29. Vejam só. Vocês viram o que Paulo falou? A segunda interpretação de Paulo aqui? Ele falou, bom, se vocês agora são de Cristo, está falando para os irmãos da Galácia, mas está falando para nós hoje também. Se vocês agora são de Cristo, e Cristo é o descendente da promessa feita a Abraão, então vocês também são descendentes de Abraão. E por causa disso, vocês são herdeiros segundo a promessa. É por isso que o Senhor Jesus é o herdeiro e nós somos os co-herdeiros de tudo aquilo que provém do Pai. Exatamente por causa da promessa feita lá atrás, que se cumpriu ao longo da história e se cumpriu hoje também em nós. Então, dessa forma, todos aqueles que pertencem a Cristo, que estão nele, são descendência espiritual de Abraão. E é por isso, nós cremos dessa maneira, é por isso que o próprio Paulo vai dizer que a igreja é o Israel espiritual. Então, todas essas coisas se juntam, todas elas fazem sentido por conta daquela promessa que foi feita lá atrás, tá bom? As missões, eu toquei em missões ainda há pouco, as missões têm a ver com isso. Porque a partir de um dado momento, nós começamos a receber uma incumbência. Aqueles que são herdeiros, né, do Senhor, co-herdeiros de Cristo, eles recebem uma incumbência, que é pregar o evangelho a toda criatura. Numa determinada ocasião, o Senhor Jesus se aproxima dos seus discípulos e diz, olha, toda autoridade me foi dada, no céu e na terra. Então vocês vão e façam discípulos. Ali nós temos a grande comissão de Mateus 28. Como é que a gente faz discípulos? É pregando o evangelho, é mostrando a verdade e é dizendo, nós já fomos alcançados pela promessa que foi feita a Abraão. E a promessa que foi feita a Abraão se cumpre em Cristo. Nós estamos aqui hoje como Igreja de Cristo pregando que isso pode acontecer com você. A pregação do Evangelho, em síntese, vai ser: aconteceu comigo, pode acontecer com você. O mesmo Deus que me salvou pode salvar você. Da mesma forma que eu fui transformado, você pode ser transformado. A pregação do Evangelho é dizer para a pessoa o que Cristo fez e o que aconteceu com a gente. Então, basicamente, a pregação do Evangelho é essa. Então, a ordem do Senhor é muito clara. Devemos ir, devemos fazer discípulos, devemos pregar o Evangelho. A esses que entendem a promessa, a eles nós encaminhamos para uma comunidade de fé. Ali eles serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ali eles farão parte da comunidade da fé. Ali eles estarão integrados para se tornarem depois novos transmissores dessa mesma verdade, dessa mesma bênção. Nesse conjunto, a igreja também tem a sua história. Começamos de Abraão, Cristo é o ápice dessa promessa, o cumprimento dessa promessa, e depois, ao longo da história da igreja, nós criamos um nome. Esse nome não necessariamente foi dado pela Escritura, mas nós criamos um nome para uma ação específica. E aí sim eu volto a falar das missões. A missão da igreja já era sabida, mas nós passamos a tratar de missões algo muito específico que é feito para a propagação do evangelho, às vezes abrindo os novos caminhos para a pregação, às vezes indo para lugares ainda inalcançados, mas missões ganha uma nova carga semântica
de talvez uns 200 anos para cá. Estou arredondando aqui de cabeça. É um conceito bíblico, mas não é um nome que nós vamos encontrar na Bíblia. Mas a Igreja do Senhor começa a trabalhar com os conceitos de missões, a fim de ampliar o circuito da pregação do Evangelho do Senhor. Tá bom? Hoje em dia, nós chamamos de movimentos de missões essa preocupação que ganha estudos específicos, ganha recursos específicos, ganha modos específicos de trabalhar a pregação e de instituir igrejas em lugares muitas vezes complexos. E nada mais é do que nós assumirmos uma parte da pregação do Evangelho de uma palavrinha que vem do latim, missio, né? Nós temos aí, quando começamos a trabalhar com esse conceito de missões, vai se cunhar uma expressão chamada missio Dei, que é a missão de Deus. E a missão de Deus é dada à igreja para que nós sejamos comissionados a executar a missão de Deus, que é alcançar os que ele próprio escolheu desde antes da fundação da terra. Lá no começo da igreja, os primeiros missionários não eram chamados de missionários, eram chamados de apóstolos, porque eles eram aqueles que tinham sido enviados nessa missão. Mas, diferentemente dos missionários e daqueles que hoje insistem em se chamar de apóstolos, né, mesmo já tendo passado daquela época, aqueles primeiros enviados em missão, que eram os apóstolos de Cristo, eles tinham um encargo que era começar a propagação do Evangelho, primeiro em Jerusalém, depois em Samaria, depois até os confins da terra, como nós sabemos que a igreja fez. Mas eles também tinham dons e habilidades específicas dadas por Deus para que naquele primeiro momento a igreja fosse consolidada. Não apenas fosse implantada, mas fosse consolidada. Isso terminou. Tá? Você pode pegar meu lenço à vontade, passar aí na sua doença, você não vai ser curado. No entanto, se Deus quiser curar você, Ele cura com lenço, sem lenço, de qualquer jeito. Tá bom? O que eu quero dizer com isso? Homens especiais como os apóstolos passaram, mas Deus, sendo quem Ele é, não passou. Deus é o mesmo. Tá bom? Então é por isso que nós, presbiterianos, não vamos atrás dos milagreiros, mas nós entendemos que se Deus quiser curar, Ele vai curar. E qual é o nosso trabalho? Entregar ao Senhor as nossas dificuldades, as nossas enfermidades, as nossas lutas e dizer: Senhor, está aí, seja feita a tua vontade. E Deus é poderoso para fazer isso, se Ele quiser. Tá? Lá no começo da igreja, nós tínhamos os apóstolos, tínhamos mestres, né? Alguns irmãos eram dedicados ao ensino e estavam de fato fazendo isso. Alguns se destacaram já como pastores, o próprio Timóteo, né? Os mestres, nós podemos citar Barnabé, talvez Lísias. Como pastor, nós temos Tércio, nós temos Timóteo, né? O próprio Barnabé sai com Paulo para pregar o evangelho, talvez ele tivesse um pouco dessa vocação mais pastoral, ou quem sabe mais missiológica, já que Paulo era o apóstolo, quem sabe ele tinha um coração mais missionário, né, antecipando aquilo que a igreja faria. Esses homens nos deixam um legado, e a igreja de Cristo hoje, ela precisa entender o seguinte: nós somos a igreja do Senhor, é a herdeira das bênçãos feitas das bênçãos prometidas pelo próprio Senhor desde o começo da história da redenção. Aquilo que o Pai prometeu a Abraão se cumpre primeiramente no fato de ele ter tido Isaque, e ali ele comprova que Deus de fato já estava honrando a sua promessa. Não que ele desacreditasse, mas Deus permitiu que ele visse. Depois, o povo de Israel é conformado
70 almas entram no Egito, passam-se 400 anos de escravidão. Vamos acreditar nos eruditos, 3 milhões de pessoas saem, aí incluindo mulheres, anciãos, todos, crianças. Esses 3 milhões de pessoas perambulam por um deserto por 40 anos, sendo guiados por um homem que também acreditava que Deus estava em tudo aquilo. Esse homem não entra na terra prometida, mas ele vê a terra prometida e ele também sabe que Deus está cumprindo a sua promessa ali. O seu sucessor, que é Josué, leva aquele povo até a terra é tomada, nós sabemos que não na sua totalidade, mas ali se cumpre a segunda parte. A primeira era ter um povo, a segunda era ter uma terra. Agora, a descendência de Abraão já tinha um povo e já tinha uma terra. E ali começa uma história, que é a história da nação de Israel instalada naquela terra. Essa história, com altos e baixos, pecadores e santos aparecendo, essa história vai chegar no verdadeiro descendente de Abraão, interpretado por Paulo para nós lá em Gálatas 3. Paulo nos ajuda a entender que Cristo é o verdadeiro descendente, por causa dele, todos os que estão em Cristo são descendência de Abraão, e por causa disso, nós temos uma missão a cumprir, que é completar aquilo que os cristãos do primeiro século começaram, que é ir até os confins da terra. Não fomos ainda até os confins da terra. Alguns interpretam isso como sendo a todas as etnias conhecidas, outros interpretam como sendo a todos os lugares possíveis, outros interpretam como sendo a todos os que de fato vão se converter. Seja como for, nenhum de nós aqui pode dizer para Deus: ok, Senhor, já chegamos lá, então estou parando, só estou esperando a sua volta. Nós não temos como dizer isso, porque em nenhum desses casos nós podemos ter certeza de já termos alcançado. Qual é o papel da igreja? Pregar o evangelho. Qual é o papel da igreja? Estimular as missões, que embora não estejam registradas nas páginas da Bíblia, fazem parte da natureza da igreja pelo conceito que nós temos da pregação do evangelho. Nossa denominação tem uma agência missionária transcultural e tem uma junta de missões nacionais. Outras denominações também têm coisas parecidas. Igrejas locais enviam missionários. Nós, aqui na nossa igreja, com todas as nossas limitações, ajudamos um missionário em Portugal e plantamos uma igreja em Nova Iguaçu. É pouco. Precisamos fazer bem mais. Foi isso que Deus nos permitiu fazer até agora, mas nós precisamos fazer muito mais que isso. Amém, queridos? Alguma pergunta?